Considerações futuras não são garantias de desempenho. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Mercado S.A., o seu podcast para alavancar sua carreira no mercado de capitais. Nós entrevistamos as maiores referências no Brasil nas áreas de RI, governança e societário, para ajudar você a ter uma vantagem competitiva na sua carreira. Para quem está ouvindo pela primeira vez, eu sou o Rafa, CEO da Tem Meetings, a idealizadora do podcast, com apoio do Híbrido. A Tem Meetings é referência no Brasil em tecnologia para RI e governança corporativa, presente em mais de 80 companhias de capital aberto. Por último, queria pedir uma ajuda. O Spotify agora permite que os usuários avaliem os episódios. Se estiver ouvindo por lá, agradeceria a avaliação. Também não esqueçam de compartilhar com pelo menos um companheiro do mercado de capitais esse episódio. Desejo um forte abraço e vamos nessa, porque o episódio já vai começar. Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio do Mercado S.A., com um tema um pouco mais pessoal hoje, um pouco mais da vida, da rotina de um profissional de RI. A gente está com duas feras aqui e também a gente tem uma novidade no podcast. A gente tem um novo co-host, que é o Daniel, da nossa área de marketing, que vai estar me juntando agora nos próximos podcasts. Então, agora passa a palavra ao Daniel, até para apresentar os nossos convidados. A palavra é contigo, Dani. Obrigado, Rafa. Bom, primeiramente, obrigado, Ana, Thiago, por aceitar o nosso convite. Então, a gente está aqui com duas pessoas que somam mais de 30 anos de experiência em RI, né? Então, primeiramente, oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite. Claro, nosso prazer. Então, a Ana Paula Zerminati, ela tem 20 anos de experiência, né, em RI já. Bastante experiência, né? Hoje em dia, Head de RI da Brasil Agro. Mas eu comecei a trabalhar com 10 anos, tá, gente? Certíssimo. Jovem aprendiz. Jovem aprendiz em RI, sabia disso? Em RI, na verdade. Então, já tem passagem também como coordenadora de RI na Profarma, certo? E começou a sua carreira, pelo que a gente conversou aqui, na área de banda larga, de internet, né? Exatamente. Ótimo. E também, Thiago, obrigado por também estar aqui com a gente hoje. É um prazer. Muito obrigado também pelo convite. Perfeito. E já está com 11 anos, né, na área de RI também. Perfeito. Começou Ótimo. Como jovem aprendiz também, Thiago? Estagiário. Quase lá. Você é atual GRI da Vitia, certo? Seu primeiro trabalho em agro, né? Exatamente. Já um cargo grande assim. Parabéns. Você também teve passagem na CSU, né, como coordenador de relações com investidores. Na Eternit também. E também começou, né, como você disse, no estagiário, na Alupar, né? Exatamente. Primeiro contato. Perfeito, gente. Perfeito, pessoal. E até uma curiosidade, a gente trouxe dois gerentes de RI do setor de agro, que é um setor hoje muito visado pelos investidores e está com bastante demanda. Muitas bases acionárias que migraram, flutuaram bastante agora nesse período. Então tem muita coisa assim da rotina que eu acho que vai ser interessante, porque está bem intensa esses últimos anos aqui, principalmente no setor agro. Para a gente começar esse bate-papo, a primeira pergunta que eu queria fazer de vocês é saber como é que vocês caíram nessa profissão de RI, né? Essa área de RI. A Ana falou que começou como advogada, né? Não é um caminho tão padrão de advogados, né? Não comecei como advogada, não. Não começou como advogada? Você foi no evento de advogados, né? Evento de advogados. Então já a primeira gafe do dia aqui. Já comecei a primeira gafe. Não, tudo bem. Mas continuando, então queria saber como é que vocês foram parar na área de RI, ainda mais vocês já têm um tempo de carreira, né, que não era nem tão famoso assim esse setor. Então aí deixar quem quiser puxar e falar um pouquinho. Primeiras damas. Bora lá. Eu acho que a minha história, não comecei como estagiária, como o Thiago falou, mas foi quase isso. Trabalhava numa empresa de internet e TV por assinatura no interior do estado de São Paulo.
E eu trabalhava numa área que não tinha nada a ver com a área financeira, nada a ver com a área de relações com o investidor, mas eu estava nos últimos anos da minha faculdade, eu sou formada em economia, e eu queria muito trabalhar na área de mercado de capitais, era uma coisa que eu sempre almejei desde o início da minha faculdade. E como eu entrei na empresa quando ela foi fundada, eu tinha uma proximidade muito grande com o fundador, o sócio, né, majoritário, e ele sabia que eu tinha essa ambição. Então, quando a empresa resolveu abrir capital, ele me convidou para participar do processo como voluntária. Então, eu saía do meu trabalho, da minha função, que eu trabalhava na parte de atendimento aos clientes, de monitoramento de chamadas, esse tipo de coisa. Eu saía de lá e ia ajudar no Data Room, né, que hoje é todo virtual, né, para o pessoal mais novo que está entrando na área agora, nessa época, em 2004, 2005, era papel, então era uma sala com caixas e caixas de papel, e foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo. E o IPO aconteceu, foi um sucesso, e foi a partir desse momento que ele me convidou para ser analista na área. Foi quando eu mudei do interior de São Paulo para São Paulo, capital, e fui a primeira RI, né, da área. Eu ficava aqui no escritório, longe de todo o headquarter da empresa, que era no interior, então ficava eu e o diretor de RI, que era de M&A também. Então foi uma experiência bem gratificante, por ele ter me reconhecido, né, lembrado de mim para participar de todo esse processo. Caraca, legal. Ele foi meu mentor, né, para entrar na área, e assim, foi amor à primeira vista. Então eu entrei e nunca mais quis sair. De lá, a empresa passou por um processo de fusão e eu acabei saindo nesse processo um pouco mais para frente para tocar uma área de RI no Rio de Janeiro. Então eu fui para o Rio, na Profarma, como coordenadora, para montar a área de RI. A empresa já era listada, mas quem estava tocando todos os processos de relações com o investidor era a contabilidade, o tesoureiro, então não tinha nada essa parte de comunicação com os investidores, essa coisa que é um ajuste mais fino, era uma coisa mais bruta, e eu fui para lá para contribuir para montar a área, e foi nesse momento que teve aquele boom de IPOs, igual a gente teve no ano passado, esse ano, né, o finalzinho do ano passado, esse ano teve lá em 2007, na verdade, 2006, 2007, foi aí que eu tive a oportunidade de vir montar a área de RI na Brasil Agro. Era um desafio, era uma empresa que teve uma oferta de um plano de negócios, então a empresa passou a existir com os recursos do IPO. E então eu fui uma das primeiras levas de contratados da companhia. A empresa era pré-operacional ainda, então eu tinha um PowerPoint muito bonito, uma história linda para contar, um propósito excelente, que é produzir alimentos, tá no agro, que nem você falou, né? O agro é um setor nobre e ele está bombando, né? Mais do que nunca agora. E então faz 15 anos que eu estou na Brasil Agro, comecei como coordenadora da área de RI somente, e com o passar do tempo fui, né, angariando outras funções. Hoje eu cuido da parte de todo o mercado de capitais da companhia, e também tem um outro lado meu, um outro chapéu meu de voluntariado. Você viu, eu comecei lá atrás com isso, agora estou indo para isso também. Eu sou diretora do Instituto Brasil Agro, eu cuido de toda essa parte social, né, do ESG, então o S está embaixo de mim, a gestão toda, e que a Brasil Agro abriu esse instituto. E é isso, estamos aí. Mas eu garanto para vocês que eu comecei com 10 anos. Jovem aprendiz, tá certíssimo. Logo depois estagiário. Não, mas eu achei sensacional a história. E um ponto assim muito importante que eu acho que a galera tá ouvindo pode pensar, né? É que você começou tudo isso como voluntária. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu vou fazer um trabalho extra, não vou ser remunerado por isso, fiquei até mais tarde. E você tinha essa visão que você queria tanto aquilo
Eu queria aprender, eu queria saber o que era, porque quando você tá também fora de São Paulo capital, né, das capitais, digamos assim, hoje não, né, isso mudou, a gente tem home office, vocês mesmos, né, então cada um num lugar, mas lá atrás não era assim, né, você tinha que estar nos grandes centros, tanto que eu acabei saindo do interior Você e era vindo de para São onde? Paulo capital, Americana. Americano. Ali na região da Grande Campinas. Eu fiz faculdade. A minha infância eu passei em São Paulo, capital, mas toda a parte de faculdade, início de carreira, foi lá. E minha família continua lá. Meus irmãos estão lá, minha mãe está lá, meu pai. Falam que o interior de São Legal. Paulo é muito bom para morar. Sim. Não, legal. Agora que eu tô curioso, quero saber do Thiago. Como é que foi o seu início em RI, Thiago? Rapaz, foi diferente da Ana, mas foi interessante também. Meu primeiro emprego CLT foi como atendente do call center do Unibanco. Caraca, os dois começaram atendimento. Fiquei lá por 2 anos e meio, peguei a época da fusão com o Itaú e tal. Só que quando eu estava lá, entre uma ligação e outra, um amigo meu me apresentou Bolsa de Valores. E ele operava, não era nem só ações, ele operava opções e tal, aqueles ganhos estratosféricos, às vezes da noite para o dia. Eu comecei comecei a ficar assim, meio que apaixonado pelo mercado. Inclusive perdi dinheiro, depois ganhei dinheiro, mas gostei muito do mercado de capitais. E RI não estava no meu radar. Quando eu tentei sair de lá, eu estava participando de 9 processos seletivos. 8 deles eram para corretoras ou bancos de investimento para áreas de research. Um de RI. Em qual que eu passei? No de RI. Um amigo meu acabou me indicando justamente na Alupar, era onde ele trabalhava. Eu acabei entrando lá na RI. Era uma empresa ainda não listada, estava se preparando para o IPO, também gostei do projeto, era meu último ano de faculdade de administração. E, assim, foi a porta de entrada. Foi onde eu aprendi quase tudo de RI, por assim dizer, né? Não tinha contato com investidores e tal, não tinha gestão de base acionária, mas participei de emissão de debênture, formulário de referência, earnings release, comunicados e fatos relevantes. Tinha contato já com outras áreas, né? O profissional de RI tem que ser aquele multitarefas, por assim dizer, né? Contato com jurídico, contato com contabilidade, com marketing, financeiro. Então, essa foi a minha porta de entrada. Mas acabei ficando pouco tempo lá, né? Fiquei em torno de 1 ano. A empresa não fez o IPO, então não tinha necessidade de ter um outro analista, além do que já tinha. Eles queriam outro estagiário. E eu consegui uma vaga na Unidas. Na época, a Unidas não tinha juntado ainda com Locamérica e depois com Localiza, né? Ainda era Unidas só. E também se preparando para um eventual IPO. Já tinha tido uma tentativa de IPO, eles estavam indo para a segunda. O pessoal gosta de IPO. Só que lá, diferente da Lupar, que eu era mais exclusivo de RI, lá eu era RI nos períodos de divulgação. Só que fora os períodos de divulgação, eu auxiliava o financeiro com fechamento de dívida, auxiliava controladoria, planejamento financeiro, de quando em quando jurídico. Então, tinha que ser multidisciplinar. Acho que uma característica, né, do RI realmente tem que ser multidisciplinar, né? E foi lá que me deu essa base, viu? Foi lá na Unidas. Mas aí, na hora da última tentativa ali do IPO que eu participei, no book building, claro, o mercado não precificou legal, não é um bom momento, não vamos para o IPO. Eu já estou há 3 anos aí praticamente como RI, ainda não estou numa empresa listada. Vamos dar as caras para o mercado. Fui para a Eternit, já tinha mais de 60 anos de empresa listada. Pensei, uma empresa tem uma governança bacana, já tem contato com o mercado, é uma corporation, é uma das poucas ainda do Brasil que é uma corporation, diferente do mercado americano. Então não tinha um acionista controlador. Falei, um projeto interessante, né?
Entrei lá, aí lá, assim, me deu uma base violenta do que eu tenho realmente de RI, de contato com o mercado, gestão de base acionária. Passei por um período lá que acabei ficando quase 8 meses, 7 meses sozinho na área, que minha coordenadora ficou de licença maternidade, emendou com férias atrasadas. Aí tive que aprender a tocar uma reunião sozinho, português, inglês. Caraca. Me deu uma base interessante. Você pegou o período de recuperação judicial lá ou já tinha saído? Eu saí 3 meses antes da RJ. Pontual, hein? Mas assim, Assertivo. na verdade, saíram comigo naquele momento, não foi bem assertivo. Foi um corte de custos ali. A empresa cortou cerca de 20% do quadro na época e preferiram manter a coordenadora. E foi um momento que estava ocorrendo muito fechamento de capital, muita fusão, e as vagas de RI estavam meio restritas. Acabei tendo uma passagem por controladoria, quase 4 anos, mas me deu uma bagagem interessante ali de olhar os números, ao invés de fazer assim, compara TRI desse ano contra o TRI do ano passado. Não, compara o TRI desse ano contra o orçado. Mais ou menos isso que eu fazia e mostrava para o conselho ao invés de mostrar para o acionista. Foram quase 4 anos nessa pegada, acabei nesse interim saindo de analista, sendo promovido a coordenador e acabei, quando voltei para a RI, já voltei como coordenador na CSU. Foi uma passagem aí de 1 ano, também de certa forma curta, mas assim, foi meu update na área, né? Eu retomei aqueles 4 anos que eu estava fora, coisas de CV me mudaram, empresas net mudou, foi quase tudo para web, eu era da época do software, né? Então, retomei essa parte, me atualizei novamente e recebi o convite da Vitia, que é onde eu estou hoje, para atuar como gerente de RI. Assim como a Ana comentou que ela foi atuar como RI de uma empresa já praticamente listada ali, não tinha um RI, foi a mesma coisa aqui. A empresa se listou em setembro do ano passado, eu entrei em janeiro para montar a equipe de RI, estruturar a área, estruturar agenda de reuniões e por aí vai, e tirar esse fardo do CFO. E hoje já tenho aí uma equipe, já tenho uma analista aí comigo também, estruturando, participando cada vez mais de eventos, aí só a gente. E, bom, essa foi um pouquinho da minha trajetória. Pessoal, vocês falaram umas coisas bem interessantes aqui que eu anotei. Vocês dois falaram muito de montar uma área, né? A Ana falou que desde o começo montou uma área de RI, né? O Thiago falou agora muito dessa questão de estruturar uma área de RI. E eu queria muito saber de vocês, sabe? Eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Entra numa empresa e aí tem que estruturar algumas coisas novas, tem que montar uma área, às vezes até inteira. E eu queria saber um pouco de vocês, algumas dicas que vocês podem dar nesse processo de estruturar uma área nova, os processos, tudo isso. Olha, é muita coisa. Eu acho que sim. A princípio, a primeira coisa que você tem que organizar são as informações que são públicas, né? Então, geralmente as empresas, primeiro passo é estruturar as informações de como elas estão no site da companhia, criar um site de RI que seja fácil de fazer. Criar processos com as outras áreas, porque o RI, na verdade, ele é o ponto central e a porta de entrada do investidor. Então, ele tem que ter um relacionamento com todas as áreas da companhia para saber as informações, saber dos detalhes e conseguir passar isso com clareza. Então, você tem que estruturar os processos de fluxo de informação com as outras áreas, principalmente com a contabilidade, controladoria, que são as demonstrações financeiras, né, que é a parte mais regulatória, ver se a companhia está cumprindo com todas as exigências necessárias, porque às vezes a empresa acabou de listar, obviamente tem, né, apoio de advogados e auditores, etc., mas nem sempre tudo está
da melhor prática, digamos assim. Então, é Uhum. fazer esses ajustes finos e dar um atendimento mais personalizado para o investidor. Porque quando um investidor entra em contato e você não tem uma área para RI, vocês vão jogando, né? Ah, fala com fulano, fala com ciclano, responde esse cara aí. E a área de RI está ali para isso, para prestar informação, para filtrar informação. Então, a gente tem aí um cuidado muito grande com o que pode ser passado para o acionista, porque às vezes a informação não é pública ainda, então você não pode privilegiar um acionista em detrimento de outro, todo mundo tem que ter acesso à informação simultaneamente. Então, às vezes, se você coloca um acionista para falar com a área direto, a pessoa não tem essa sensibilidade do que pode, o que não pode, o que tem que falar, o que não tem. Então, você tem todo um trabalho de educação interno, de assessoria muito do CFO e do CEO, que às vezes nunca trabalharam em empresa de capital aberto, então eles precisam de um feeling, de alguém que já tenha isso, né? Olha, é assim, as perguntas podem ser difíceis, como sair de determinadas situações. Então, você tem tudo isso, controlar a documentação em outras línguas, atendimento para público de fora. Então, assim, é muita coisa, assim, né? Para a gente que está no dia a dia, a gente acaba fazendo isso com uma certa agilidade, parece que é tudo muito fácil. Mas para quem nunca viveu isso, caiu né, a primeira vez que está assumindo uma área, que às vezes acontece isso, a empresa lista e pega alguém da contabilidade, alguém do jurídico, alguém do marketing e monta uma área de RI. Não vai dar certo. Né? Ou precisa de uma consultoria especializada para te direcionar, ou precisa trazer alguém com uma expertise de mercado, até porque existem muitos fornecedores, então, assim, vão querer te vender mundos e fundos, e nem sempre aquilo faz sentido. Tem a gestão da base acionária, então, às vezes a base é pequena, às vezes a base é enorme, então você tem que fazer isso para gerar informação interna, conselho, etc. Então, tem muitos detalhezinhos que você tem que ser atento, e a dica que eu dou é assim: ter gestão dos seus processos. Escreve aquilo, desenha aquilo que você tem que fazer, mapeia tudo aquilo e vai fazendo as coisas né, por partes para você não deixar nenhuma ponta solta. Perfeito. Ótimo, obrigado, Ana. Realmente são conselhos que a gente até leva aqui, eu acho que em todas as áreas, né, de uma empresa que você tem que começar, seja qual for a área, seja de marketing, seja de RI, seja o que for, às vezes tem que realmente muito processo tem que ser montado e tem que começar a criar metodologias muitas vezes, né? Inclusive. Essa questão do fluxo de informação também, eu acho que isso reduz muito operacional. Porque se você não tem um fluxo definido, toda vez você tem que entrar em contato e vir aquela régua de e-mail que demora tempo para responder. Então acho que também ter esses fluxos já mapeados, você ganha muito tempo ali para responder os acionistas mais rápido, né? E até porque o acionista ele tem uma ansiedade e um timing que às vezes não é o timing das outras áreas, né? Então, uma pessoa manda uma informação, ela quer a resposta na hora, ou de um dia para o outro, no máximo. E aí você vai para pedir informação para uma área, o cara fala, não, eu vou ver, tô fazendo isso. Fala, não, você vai parar o que você está fazendo e você vai me ajudar nessa informação. Então, você tem que ter esse fluxo claro e as pessoas têm que entender a urgência. Às vezes tem informações que não dá para esperar a pessoa terminar o que está fazendo e fazer. A gente tem que saber. Então, esse fluxo, né, esse relacionamento que você tem que ter com as áreas e entendimento das pessoas, do seu público interno e externo, é muito importante. Porque senão a pessoa vai falar, pô, lá vem a chata do RI, encheu o meu saco, pedir informação de última hora, de ontem, fica cobrando. Então, tem que levar o bombonzinho na segunda-feira, né, pra galera, né? Exatamente. Pagar o happy hour da galera, uma rodada no happy hour da galera. Pagar o happy hour da galera. Pô. Perfeito. Não tenho nem o que acrescentar. A Ana falou tudo. Então, eu tenho até uma pergunta diferente para você, que não estava no roteiro. Pode pegar o pessoal desprevenido aqui. Eu queria saber, assim, um gerente de RI, especificamente, o carro de vocês, tem muitas tarefas, né? E algumas você acaba delegando para o analista, etc. Onde você acha que o tempo do GRI é o mais bem empregado? Ou seja, onde você, Thiago, você, Ana, na tarefa de vocês, você acha que consegue gerar o maior retorno para a companhia? É fazendo o quê? Qual tarefa você acha que gera mais valor para a companhia, para o trabalho de vocês hoje?
pelo menos hoje, para o momento da Vitia, o que eu vejo que gera mais valor é fazer reuniões com os acionistas da base e com acionistas que estão buscando conhecer da empresa, principalmente com esses que estão buscando conhecer da empresa e do setor. Eu não sei se a Ana enfrenta também essa dificuldade, porque o agro ele ainda é pouco representado na Bolsa, né? Então, a gente não tem que falar só sobre a empresa, a gente tem que dar quase uma aula de uma escolinha mesmo, e falar do beabá do agro. Essa é uma grande dificuldade que eu sinto aqui. Fui, há um tempo atrás, num evento, né, num painel setorial, que eu tive que falar o beabá do agro. Eu percebi que realmente as pessoas têm essa deficiência, né? As pessoas, principalmente ali da Faria Lima, por assim dizer. Faria Limers. O pessoal conhece muito de modelagem, conhece muito de métricas, né, financeiras e operacionais e contábeis, mas a parte da essência do agro, isso falta. Então, o que eu mais percebo hoje que agrega valor para a companhia é explicar o que é a companhia, mas explicar o setor no qual ela está inserida e como esse setor funciona. Tá? A partir do momento que eu faço isso, eu consigo tanto meio que fidelizar o acionista da base, quanto trazer novos acionistas para a base acionária. E quais dicas você pode dar para essa educação, assim, da empresa em si, né? Educação, de certa maneira, né? Vamos dizer assim, acho que é muito importante mesmo, né? Acho que eu já ouvi isso antes, inclusive, de outras pessoas da RI, falando que é muito importante vocês entenderem o seu trabalho, entenderem o que você precisa, entenderem tudo isso. Até que a Ana falou um pouquinho sobre isso. Então, qual dica você pode dar, assim, para educar a base? Vamos dizer, educar a empresa, os colaboradores? Acho que ele falou educar mais os investidores, né, Thiago, naquela fala anterior, né? Mais educar o mercado, Sim. né? Sim. Não, e você ainda comentou de educar os colaboradores, né? Uhum. É um conjunto, né? Ainda mais... Não me recordo agora quanto tempo a Brasil Agro já tem de companhia aberta. São 15 anos. 15 anos, né? A Vitia tem 1 ano, né? Então, até mesmo o colaborador tem que ser educado, né? Para, por exemplo, não passar uma informação que não é pública. A gente teve uma situação recente aí que a Vitia participou de um evento do agro, né, em Ribeirão Preto, e investidores foram nesse evento, no quiosque lá da Vitia, questionar sobre como que estava o trimestre, né, para os vendedores, para o pessoal da comercial. A gente meio que já tinha brifado eles, falou, não fala nada demais, não fala nem se está indo bem, se está indo mal, entendi. né? Mas esse pessoal também tem que ser brifado. É a cultura agora de companhia de capital aberto. Tá? Mas em relação ao investidor em si, assim, falar de como a empresa realmente funciona, dos setores que a empresa estão, mas sem usar muitos termos técnicos num primeiro momento, né? Você tem que ir para um caminho que eu guardo muito essa frase que um antigo gestor meu me falou. Você tem que explicar o que você faz ou o que a empresa faz de uma forma como até a sua avó ia entender. Boa frase. E é isso que eu tento fazer. A gente fala que a dona Maricota lá no sítio, ela tem que entender o que a gente fala também, assim como os Faria Limers. Mas eu concordo com você, Thiago. No agro tem uma assimetria muito grande de informação. Então, acho que esse processo de educar o mercado, não só os acionistas, os portfólio managers, os analistas de fundos. Agora a gente tem um boom de pessoas físicas na bolsa, né? Vem aumentando aí, então tem esse público também que você tem que usar uma linguagem mais simplificada, um senso comum, mas os analistas também, né? Hoje você entrou né, a Vitia veio para o mercado no momento que você já tinha vários bancos, né? Várias casas cobrindo o setor. Mas isso lá atrás não tinha nenhum analista daqui era especialista em agro, né? O cara cobria, sei lá,
papeleira, usina, e aí ou beverage, né? Tem muitos bancos que é food and beverage. Aí o cara cobre a Coca-Cola, a Fenza e uma empresa que produz alimentos. É bizarro. Caraca. É assim. Então, assim, é realmente educar no sentido de mostrar quais são as premissas, quais são os indicadores que são válidos. Às vezes a gente aprende algumas métricas do valuation, né, nos MBAs, nos cursos da vida aí, que para o agro você tem que ter uma especificidade diferente, né? Tem algumas coisas que são muito específicas do setor e que o mercado como um todo tem pouco conhecimento. Acho que cada ano melhora, acho que nos últimos 5 anos isso mudou da água para o vinho, mas é um processo que não tem fim. Do mesmo jeito que, né, todo mundo tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo, acho que a função do RI é estar ensinando, né? Então a gente tem que, eu falo que é um trabalho de formiguinha, não acaba nunca de você estar educando e mostrando para as pessoas e aumentando a quantidade de pessoas que sabem informação. Então, assim, nesses momentos que a gente está, agora a gente está muito na época das lives, né? Hoje a gente está falando de uma coisa de carreira muito específica, né, do profissional de RI, mas a gente tem aumentado, as empresas têm aumentado cada vez mais a participação dos RIs, dos executivos nessas lives, transmissões para o YouTube, e eu acho isso sensacional. Eu acho mágico, que é uma maneira da informação chegar em todas as pontas, e vai aí do cuidado, né? E sempre, quando tem alguém falando, você pode ter certeza que tenha um dedinho de alguém da equipe de RI ali, ajudando as pessoas a passarem as informações, de como comunicar de uma maneira clara e etc., que é extremamente relevante. Então, assim, quanto mais informação tiver no mercado, é melhor para todo mundo. E o agro, apesar de ser um dos setores mais antigos, né, da economia, nesse mercado de capitais ele é novo. Então, é muito importante ter as pessoas aí cada vez mais disseminando essas informações, não só das companhias como em si, né, mas do setor como um todo, que foi o que o Thiago falou. Voltando um pouco na pergunta que eu fiz pro Thiago, pelo que eu entendi, o tempo do Thiago, no momento atual dele, é mais bem investido falando com outros investidores e disseminando sobre a Vitia. Agora, para você, Ana, como é que você acha que hoje o seu tempo é mais bem empregado dentro da Brasil Agro? Falando com as pessoas. Acho que uma das tarefas muito importantes do RI é você ter uma equipe muito boa e que te ajude nesse processo. Então, assim, quando você monta uma área, você começa, independente do cargo, essa única pessoa, ela faz tudo, né? Da parte mais operacional, a parte mais estratégica, e você acaba ficando com o seu tempo escasso e não fazendo tudo da maneira e dedicando o tempo necessário. Então, quando você está numa posição de head da área, eu acho que o melhor jeito de você empregar o seu tempo é estar fazendo esse relacionamento mesmo, propriamente dito, com o mercado, com o investidor, física, jurídica, institucional, com os analistas de research, buy side, sell side, com os outros RIs de outras empresas, você está fazendo um benchmark, então você ter um networking, né, de que eu falo que não é dos shareholders, é dos stakeholders, é extremamente importante. E eu acho que o melhor jeito de empregar o tempo da pessoa que está coordenando a área, que é o head, que é a cabeça dali, é fazendo esse relacionamento, e a parte operacional, o dia a dia, você tem uma equipe muito bem estruturada e que te ajude, que você tenha confiança em delegar essa parte mais operacional, que é uma coisa que toma muito tempo, que é revisão de informação. Então, assim, ao invés de eu fazer um release, eu reviso um release. Ao invés de eu digitar lá o formulário de referência que tem 900 mil páginas, eu vou revisar aquela informação. Então, a gente consegue dividir o nosso tempo de uma maneira que eu estou sendo mais estratégica e gerando mais valor para o acionista e para a companhia, ao invés de eu ser um cargo, né, de liderança, de um executivo operacional, né? Então, eu acho que esse é onde eu acredito que esse profissional pode gerar mais valor, tanto para a empresa
quanto para o acionista. E aí um ponto que eu fiquei curioso aqui. Quando vocês falam, vocês dois, né, de falar com o máximo de investidores possíveis, hoje nesse aspecto, vocês já conseguem ter agenda tomada de reuniões com esses investidores? Ou uma parte desse trabalho é ir atrás desses investidores para conseguir essas agendas? As duas coisas. Tem momentos em que você é muito demandado, principalmente quando o setor vai bem, então você tem uma enxurrada de pedidos de reunião, que principalmente agora nesse modo virtual é uma colada na outra, né? Às vezes a gente até esquece de pôr 5 minutos de pausa para ir no banheiro no meio, né? Não consegue. Mas tem épocas que você fala, cara, eu preciso de uma diversificação, eu preciso falar com novas pessoas. Eu estou olhando aqui que a Vitia do Thiago tem um acionista com o mesmo perfil do acionista meu. Eu preciso, nunca falei com esse cara, eu vou lá falar com ele. Então, você tem que fazer as duas coisas. É uma coisa passiva e uma coisa ativa de que a gente chama de investor targeting, que é de você ir atrás desse público, né? Mesma coisa aqui. A gente tem um contato muito grande com os acionistas, tanto que já estão na base, né? Então, eles acabam demandando as reuniões para a gente, mas aí para novos acionistas a gente faz esse investor targeting também, olha quais são os fundos, por exemplo, que estão posicionados em outras empresas do setor, né? Por que não estão aqui na Vitia, por exemplo? Às vezes você encontra a empresa, mas quem é o contato dessa empresa? A LinkedIn, tá aí, manda mensagem no LinkedIn, consegue marcar reunião. Então, esse é o caminho. Hoje em dia, com mídias sociais, fica até mais fácil, né? Sim. Encontrar as pessoas. A gente vê muito isso na TEM também. Uma perguntinha, eu acho que é muito interessante para a gente aqui, até inclusive, e eu acho que o público, né, que vê de fora um pouco, e eu até passo por isso, eu acredito que o Rafa também passa por isso, questão de gerenciamento de equipe, sabe? Questão de tamanho de equipe, como gerenciar o tamanho de equipe, como até escalar uma equipe, quando você vê necessidade de escalar uma equipe, contratar mais uma pessoa, mais 2 pessoas. Você falando um pouco, né, da parte operacional, estratégica, tem que focar em muitas coisas, e às vezes você tem que, né, sair do operacional um pouco e ter uma visão mais estratégica e não pode ficar toda hora indo no operacional. A gente tem que confiar também nas pessoas para fazerem um delas também. Então, eu queria saber um pouco mais sobre vocês, mais dicas, assim, colocações, mais sobre gerenciar a equipe, quando escalar uma equipe, esse tipo de coisa. Grande parte das small caps, né, que vou falar do que eu sei, né, as equipes de RI são equipes enxutas, né, porque o que a gente sofre muito, né, é um orçamento muito alto, porque você tem custos regulatórios extremamente altos, custo de escrituração é alto, gestão de site é alto, listagem é alto, auditoria é alto, e tudo você acaba sendo um centro de custo gigante. E diretamente a gente não traz resultado para a empresa, né? Eu não tô lá na fazenda produzindo, eu não tô vendendo fazenda, então a gente acaba sendo aí um gerador de despesas que são cifras grandes. Então você geralmente tem equipes enxutas e orçamentos que sempre alguém vai lá tentar te apertar mais um pouquinho. Então a gente tem que operar milagre, né? E você ter profissionais bons trabalhando com você te dá essa flexibilidade. Então, assim, tem que treinar a equipe, tem que trazer para junto. Então, uma coisa que eu faço muito quando a gente tem uma pessoa nova na equipe, eu levo para participar de todas as reuniões, para essa pessoa ouvir e aprender, saber do negócio, o trânsito livre com os executivos. Então, assim, eu não sou a ponte, né? Então, as meninas, hoje na nossa equipe aqui na Brasil Agro, nós somos em 3. Sou eu, a Daisy, que é a nossa coordenadora, e a Camila, que é a nossa analista. E além de RI, a gente faz mais um monte de coisa, depois eu posso contar um pouquinho para vocês. Sim. Mas elas têm livre acesso aos executivos. Isso é uma coisa que a gente também dissemina muito aqui na Brasil Agro, né? Então, fluxo de informações com as áreas
No começo a gente faz junto para apresentar, integrar, mas assim, cara, você que tem que ir falar com a contabilidade, você tem que falar com custos, tem que ter um bom trânsito no jurídico, no RH, em compras, tem que estar antenado nas informações de mercado também. Então, você trazer a pessoa para dentro do negócio, eu acho que é importante. Não é só você ter feito uma boa faculdade, entender um pouco de finanças, entender um pouco de comunicação. Você tem que estar participando daquilo, entender o que você está fazendo. E quando você tem equipes pequenas, a gente já falou um pouco isso, que a gente é multitarefas, né? E realmente, porque a IRI cuida de comunicação, todo mundo que vai falar alguma coisa, vai participar, vem perguntar, posso, não posso, o que deve, o que não deve, quero fazer uma apresentação, posso usar essa foto, queria botar uma informação no site, posso fazer isso? Então, a gente acaba assessorando, de uma certa maneira, todas as áreas nesse sentido, né? Então, quando você tem uma equipe que tem conhecimento, que está antenado com relação a regulamento, ao que tem que ser dito, toda essa parte que eu diria que é o básico do RI, um bom RI tem todas as informações claras, bem fáceis do investidor achar. Isso também diminui o seu retrabalho. Se a pessoa entra no meu site e acha informação, ela não vai me mandar e-mail perguntando. Né? Então, a informação já está ali, está fácil. Se o meu release é bem feito, é bem explicado, tem os detalhes necessários, os números estão corretos, as contas fazem sentido, eu vou ter menos analistas me ligando pós-divulgação de resultados e durando o call de 3, 4, 5 horas para explicar. E ter equipes que te acompanham nisso é o que te propiciam você ter esse outro tempo que a gente estava falando no início, que é essa parte mais de gestão, de base e de relacionamento com o investidor propriamente dito. Então, ter uma equipe que caminhe com você e tenha essa ambição que tem de querer crescer, de querer entender, eu acho que é fundamental para as áreas de RI, principalmente das small caps, que geralmente são áreas pequenas, né? Perfeito, Ana. E você, Thiago? Qual a dica que você dá para a gente aí, né? Questão de equipes. Até para mim, até no caso, até para o Rafa, né? Acho que é uma questão muito geral até. Em RI, eu acho que a gente passa uma situação muito parecida. O Dani tá crescendo a equipe agora, então super legal também tá ouvindo aí. Assim, acho que a Ana, ela falou muito até do que eu já estava pensando em falar também e com muito mais propriedade. Acho que ela já tem muito mais tempo de gestão do que eu também. Então, acaba abordando muitos assuntos aí. Mas um ponto que vocês tinham comentado sobre escalar a equipe, né? Eu fiquei pensando que eu já passei por uma situação dessas. Que eu tinha, uma época, 2 analistas, eu precisei ir para 3 analistas. E eu percebi que eu precisava disso por conta da quantidade de demandas extras que estavam vindo fora do escopo normal que a gente tinha. Os analistas já estavam ficando 2, 3 horas extras ali por dia. Não, isso não é saudável. Então, contratei uma outra pessoa, reduzi carga de trabalho. As pessoas elas precisam ter esse tempo equilibrado, né, entre vida e trabalho. Então, esse é o principal ponto quando você pensa, pelo menos na minha visão, em escalar uma equipe. Né? Quando você realmente já tem demanda suficiente para todos e até em excesso. Você contrata outra pessoa, redistribui as atividades para que todas as pessoas tenham atividades, inclusive, conforme tanto o seu escopo de trabalho quanto o seu nível hierárquico. Porque, às vezes, uma pessoa sênior, de tanta atividade que está vindo, ela também já está fazendo coisas dos níveis pleno, júnior, né? Então, você contrata uma pessoa ali mais da base e redistribui aquelas atividades para outras pessoas. Perfeito, Thiago. Uma coisinha só que eu achei interessante, até no que a Ana falou também, como é o processo de convencimento da diretoria para escalar a equipe, né? Tendo em vista essa questão de meio enxugado, né? Meio difícil de convencimento, né? O que você falaria, assim, de dicas para conseguir escalar a equipe? Vamos dizer assim, argumentação e tudo mais. Tudo na vida precisa de fatos e dados, né? Então, acho que esse exemplo que o Thiago deu das pessoas trabalharem muitas horas é um fato.
Então, assim, por mais brilhante que as pessoas sejam, chega uma hora que não dá para trabalhar 12, 20, sei lá quantas horas por dia. Então, acho que assim, a gente sobrevive a uma semana de divulgação de resultados, a 365 dias de divulgação de resultados. Eu sou prova viva que chega uma hora que o Tico e Teco não conversa mais. Então, acho que isso é uma maneira de você mostrar, né? Falar, olha, minha equipe tá estafada, estão trabalhando X horas por dia, e mostrar que não é porque a equipe não é eficiente e não tem produtividade, né? Então, olha, quantidade de reuniões, quantidade de relatórios, cada vez que passa o nível de detalhamento das informações, ele aumenta, isso demanda tempo. Então, assim, cada vez tem novos relatórios, o evento, eu participei de um evento hoje, vai ter um novo formulário de referência o ano que vem, com um disclosure de informações muito maior, que vai demandar tempo, a gente tem toda essa demanda nova de ESG, eu não sei o Thiago, mas aqui na Brasil Agro a gente trabalha muito nesse lado também, da parte de relatórios de sustentabilidade, e isso fica embaixo da minha gestão. Então, quando você chega numa coisa que a sua equipe está trabalhando muitas horas, e você, como head da área, está fazendo mais operacional do que o que você deveria fazer de estratégico e de geração de valores, fala, putz, tem alguma coisa errada, né? Então, vamos sentar e vamos conversar e mostrar o que você espera da área de RI, o que você espera de mim, que eu fique, que eu seja uma gerente que preencha relatório ou que eu seja uma gerente que seja boa em comunicação e tenha um retorno bom com relação com os investidores e possa tirar, né, que nem o Thiago falou, esse fardo dos CFOs, do CEO, de estar em todos os eventos, em todas as reuniões, porque na verdade esse cara tem que estar gerando, só que não é ONG, né? A empresa tem que dar lucro, ele tem que ir atrás do negócio e deixar essa parte de relação com o investidor do dia a dia para a gente. Participa de um evento ou outro, a gente, né, eu acredito que todo RI sofra com os bancos e com as casas pedindo C-levels, né? Tudo que você faz, você manda bem. Então, a gente queria participação, mas de um C-level. Então, às vezes o RI é muito discriminado, né? Se ele não é um Chief Officer, ele não serve para nada para esses eventos. Mas então a gente tem que ter um dos trabalhos, eu acho que também do RI, é balancear a agenda dos executivos. Eu acho muito importante os executivos terem contato com o mercado, mas esse cara não pode ter a maior parte do tempo dele fazendo isso. Se ele estiver fazendo isso, está errado, né? Eu acho que toda empresa, quando lista, tem isso, né? Os executivos participam muito, é normal, eu acho válido, tem que ser, esse cara tem que dar a cara para bater, mas depois de um tempo, não deveria ser assim, né? Ele tem que estar na empresa, né? No negócio. Então, acho que esse é o jeito mais fácil de você convencer aí a gestão e conseguir colocar mais um salário para dentro da área. Perfeito, Ana. Sem diminuir o seu, né? Você tem que pagar do seu bolso. Ótimo. Eu vou puxar uma agora, que é um pouco mais pessoal. A gente sabe que época de divulgação, uma semana ali bem complicada, Assembleia, que a Brasil Agro vai ter daqui a pouco também, mas uma época complicada, Investor Day, enfim, formulário de referência. Então, são épocas que o RI tem que se doar um pouco mais à companhia. E eu queria saber, dentro de casa, com companheiro, companheira, como é que é negociar isso com a família? Como é que vocês fazem ali para negociar esse tempo, nesses períodos de crise ali, dentro de casa, dar atenção para o pessoal? Começa você, Thiago, senão eu falo demais. Posso puxar essa? Bora lá. Então, vamos lá. Comecei em RI solteiro ainda, né? Então, a priori era, de certa forma, mais tranquilo de lidar com isso em casa, né? Com mãe, pai, irmão. Né? Eles viam, às vezes, no comecinho ali, o que é esse negócio que você fica até 2 da manhã numa divulgação de resultados, né? Então, era meio complicado até para explicar o motivo, né? Conforme os anos foram passando, eles foram entendendo. Aí eu casei. Estou casado há 7 anos. Minha esposa, ela já começou a namorar comigo, eu já estava em RI. Então, conforme o namoro foi desenrolando, ela já via a rotina.
depois que a gente casou, vamos lá, os períodos de divulgação em geral são mais puxados, né? É aquela semaninha, como a Ana comentou, que é a mais puxada. Se for 365 dias do ano, conforme uma semana de divulgação, ninguém aguenta. Mas uma semaninha dá para gerir o ambiente em casa. Às vezes na semana da assembleia ou da entrega do formulário de referência também tem uma pegada um pouco mais puxada. Mas no geral, a família ela tende a compreender que essa é uma área que tem períodos específicos que acaba puxando bastante do profissional. Isso já percebo tanto com a minha esposa quanto com o resto da família. Eu já aviso, às vezes, ali no grupo da família, gente, se eu não responder mensagem de WhatsApp aí no tempo que vocês mandarem, não se preocupem, eu estou vivo, só estou trabalhando. Isso é ótimo, né? Estou vivo e estou trabalhando, uma ótima frase. Acho que é bem por aí, né? Quando eu sou casada, né? Tenho 2 filhos pequenos, eu tenho um menino de quase 4 anos e uma menina de 2. Então é bem intenso, eles demandam muito. Mas eu acho que o que está me ajudando muito a balancear agora com filhos, acho que o marido entende, né? É o que o Thiago falou, né? Conhece a gente na fase de namoro já nessa área, é uma coisa compreensível, né? Tem um discernimento, falar essa semana é uma semana difícil, então você consegue fazer uma gestão um pouco maior. Às vezes tem uns bicos para lá e para cá, mas tá tudo bem. Mas quando você tem filhos, eles não entendem, principalmente quando são pequenos, né? Então, São você menores, sumir né? uma semana, fala, pronto, né? Perdi a mãe. Mas aí, uma coisa que tem ajudado muito, acho que é essa questão do home office, de você conseguir fazer um trabalho remoto. Então, só o fato de você estar em casa ali, participar de um almoço, ou o que eu tenho feito muito em épocas de divulgação, você vai para casa, né, dá um beijinho, dá banho, põe dormir e volta a trabalhar sem ter que voltar para o escritório. Então, essas coisas você vai balanceando e acaba fazendo uma gestão para não você não sofrer por esse lado, né, principalmente quando você é mulher, você tem essa, né, essa carga mais pesada dos filhos, tal. Então acho que tudo é uma questão de balanço e de transparência. As pessoas que convivem com você, é isso, minha família toda já sabe, divulgação de resultado, não adianta ligar que eu não vou atender, não adianta mandar mensagem que eu não vou responder, vou, mas sei lá eu quando, hora que acabar, passar, e as pessoas com o tempo começam a entender. Isso também gerava uma curiosidade de início, mas que tanto que ela faz, né? Que ela está fazendo que não pode parar e atender um telefone? Ninguém sabe o que é o sistema da CVM não funcionar 10 para meia-noite. Ninguém sabe o que é isso. Eu passei por isso ontem. Então, assim, eu acho que é tudo um balanço e o companheirismo das pessoas. Então, acho que tem a mesma coisa que ser casado com médico, você tem que saber que é aquilo que é a agenda do médico. Então, acho que todas as profissões têm uma particularidade e o companheiro tem que entender. E com filhos, eu acho que é uma gestão mais nossa de conseguir balancear isso. Ana, Mas é tem difícil. um ponto bom. Aqui em casa, eu trabalho com RI e minha namorada é médica. Então, um pouco dos dois mundos aqui já se conectando. Ainda mais época de residência, que é uma época bem pesada para os médicos, né? Mas. Então. Legal. Pessoal, estamos chegando a quase 1 horinha de papo. Queria agradecer a participação da Dani aí estreando, principalmente da Ana Paula, do Thiago também, participando aqui com a gente, falando um pouco da rotina. E queria deixar aqui um tempo para deixarem um recado final para a audiência, redes sociais, se alguém quiser se conectar, tirar alguma dúvida, benchmarks. Então, assim, esse recado aqui, esse é o último espaço aí para vocês poderem falar uma mensagem final. E também acho que seria legal, rapidamente, algumas dicas, né, para os profissionais que estão entrando no mercado agora, né? A gente teve um boom de IPO recente tem 1 ano já, mas ainda tem muita gente entrando no mercado de RI, então acho que é uma boa ideia também dar umas dicasinhas, né, para as pessoas também, se for possível. Boa. Então,
Recado final, dicas e rede de contato, se tiver interesse. Bom, vou primeiro agradecer, né, o convite de vocês. Eu acho que é muito legal poder falar um pouco dessa carreira, que muita gente não entende, né? Só quem está vivendo aí e convive nos setores, né? Dos setores que eu digo de RI, assim, né? A gente tem contato com vocês, que ajudam muito os profissionais de RI com as plataformas, os serviços que vocês oferecem. Agradecer por essa oportunidade de exposição aqui, muito legal. Estou super disponível no meu LinkedIn, Ana Paula Zerbinati Ribeiro. Podem me mandar mensagem, a gente conversa. Adoro bater papo. E com relação a dicas para quem está entrando na área agora, eu acho que é como tudo na vida, é dedicação, conhecer muito o que você está fazendo, informação nunca é demais, então ter profundidade daquilo que está fazendo, né? Às vezes a gente acaba cometendo alguns erros por ser multidisciplinar e ter que estar envolvido em diferentes coisas, a gente tem um conhecimento muito superficial de algumas coisas. E aí você pode acabar cometendo erros e não ser tão assertivo nesse sentido. Então, dedique esse tempo da sua carreira inicial, enquanto não tem filha, não tem família, né, o seu tempo está mais livre aí para estudar, né, com relação ao setor da sua empresa, as especificidades da regulamentação de CVM, B3 ou outras bolsas, né, que é importante também, tem toda essa internacionalização das companhias, e ter profundidade daquilo, não seja um profissional superficial. Você vai entender de finanças, entenda realmente de finanças. Você não aprendeu na faculdade? Vai atrás de um curso, vai atrás do colega de trabalho, pede para te ensinar. Agora a gente está muito nessa parte de mídias sociais, né? Uma exposição gigante. É difícil às vezes, né? Para os mais jovens, assim, é uma coisa muito, muito simples, mas para quem já está né, há muitos anos e nunca mexeu com isso, é uma novidade. Então, corre atrás, pergunta, não tenha vergonha de perguntar, nunca. É melhor você perguntar do que você passar vergonha depois porque você não perguntou e fez alguma coisa ou falou alguma bobagem. Então essa é a dica que eu dou. Sejam sempre muito íntegros. Essa parte de governança corporativa parece clichê, mas se você não for um profissional ético e não ter transparência e não souber passar esse valor para a gestão da companhia, em algum momento você está falhando como RI, então acho isso super importante. Bom, também, primeiro gostaria de agradecer aí a participação. Fiquei muito feliz com o convite. Fiquei assim bem contente. Estou bem assim, gostei muito de participar aqui com a Ana, conhecer a Ana também. Né, conhecer uma profissional um pouco mais experiente também motiva a gente, né, a aprender mais, a crescer mais. E uma dica para um profissional de RI, assim, que está entrando, a Ana já falou bastante coisa, mas exercitar a comunicação, né, é importante. O profissional que está entrando agora, ele tem que saber, como a Ana já havia comentado também, transitar entre as diversas áreas. Então, ter uma boa comunicação, saber se portar também perante outras pessoas, né? Então, esse aspecto comportamental é importante porque você tem que criar relações, tem que criar laços, né? Você não pode ser inimigo aí de outras áreas, né? Às vezes o pessoal brinca que o RI só cobra, ou como auditorias às vezes só cobram, né? Não, cria uma relação boa para que isso ocorra de uma forma mais natural, né? Desenvolva algumas habilidades com finanças, com contabilidade, conheça um pouquinho de direito societário, então algumas normas de CVM, algumas normas de bolsa de valores são importantes. E algo essencial para quem quer entrar em RI é aprenda inglês. Sem inglês, você não tem como ser um RI, basicamente. Você até pode entrar ali numa parte... escrever alguns relatórios em português, ser planilheiro, mas você não consegue galgar
outros degraus aí na sua carreira. Então, o inglês é essencial para esse tipo de profissional. Tá? É isso. Rafa, você é mudo. E as redes sociais, Thiago? As redes sociais. Bom, podem me procurar aí no LinkedIn, tá? Como Thiago Scheider mesmo. Outros profissionais às vezes me procuram aí, mandam algumas perguntas, sugestões, dicas. Estou sempre disposto e respondo aí o mais breve possível. Perfeito, gente. Muito obrigado pela participação, pelas lições também, né? Para a gente que também é de fora da área de RI, a gente enxerga algumas coisas, a gente vê algumas coisas que a gente não entende às vezes tão bem, mas a gente acha curioso. Então, ter essas conversas é muito, até para a gente também é muito interessante entender melhor dessa área. E muita gente ainda acha que RI é relações internacionais, né? Eu até ouço isso. Imagino vocês, né? Espero que hoje em dia não ouça tanto isso, não são menos. Mas perfeito, gente. Rafa, quer falar alguma coisa mais também? Não, um grande abraço para quem está ouvindo a gente. Espero que tenham gostado, como eu gostei de participar. E daqui a pouco tem outro episódio, hein? Fiquem ligados. Um grande abraço. Abraço. Tchau.